Ai, como vocês estão? Deixa eu arrumar esse celular aqui pra ficar mais bonitinha, assim. E aí, gente, hoje começamos o livro de Êxodo. O que significa Êxodo? Saída, mudança, vaza, entendeu? Então, vamos lá, vamos recapitular. O povo lá, os filhos do Jacó, desceram tudo pro Egito, estavam lá morando na terra de Gósen, né? Estavam multiplicando os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, só fazendo filho. E aí, o que aconteceu? O faraó, que era amigo do Zé, morreu. E o Zé morreu também. E os irmãos do Zé, tudo morreram. Todo mundo, toda aquela descendência morreu. E eles continuaram lá, se reproduziram. Reproduzir, fazendo fio. E nisso, o que aconteceu? Surgiu um novo faraó, um novo rei, que não fala o nome da criatura. Nem do outro também não falava, né? E ele não conhecia José, não conhecia tudo que a família do Zé tinha feito, né? Tudo que o Zé tinha feito para o Egito. E aí, ele pensou assim, olha, esses tal desses hebreus aí, porque eles eram conhecidos como hebreus, né? Que são da descendência do Eber, que era pai do Abraão. Olha só, puxaram lá do fundo da gaveta. E aí, ele disse, olha, esses hebreus aí, eles são mais numerosos e mais fortes do que a gente. Daqui a pouco é capaz desse povo tudo se juntar com os nossos inimigos e guerrearem contra nós, nos dominarem e aí depois vazarem daqui. Olha, então nós vamos pegar e vamos ser mais espertos do que eles. Vamos botar no trabalho, vamos botar eles para servir a gente, para eles ser serviçal. Então os egípcios colocaram, como é que é aqui o nome? Colocaram feitores para os afligirem, não, estou lendo a Bíblia, para os afligirem com as suas cargas, né? Mas só que quanto mais eles eram afligidos, mais filhos eles faziam, mais eles se multiplicavam, porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada disso pra gente ficar vendo, não tinha nada disso. Ou eles trabalhavam, chegavam em casa, davam uma arrumadinha na casa, iam fazer o quê? Iam fazer filho. Essa era a diversão deles. Então eles se multiplicaram muito, né? E os egípcios foram tratando eles com cada vez mais tirania. Colocaram eles para fazer tijolo e barro, para trabalhar no campo, com todo o serviço que fosse, que eles pudessem ser tiranos, né? Pudessem mandar, obrigar. Ou seja, escravizaram o povo hebreu, o povo de Israel. Que o faraó lá, ele viu que não adiantava. Não adiantava ele escravizar, mais eles faziam filho, mais aumentava aquele povo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar essas crianças. Chamou as parteiras e disse assim, olha, se nascer menino, você mata assim que nascer. Se for menina, pode deixar que cresça, né? Gente, o coração das duas parteiras, o nome delas era Sifrá e Puá, ficou com medo de Deus, né? Porque elas, como conviviam ali, de certo, ouviam as histórias, né, que eles contavam sobre Deus. Então, a Bíblia fala que elas temeram a Deus e por isso não mataram os meninos. E aí o faraó chamou essas parteiras, olha, por que vocês não estão fazendo isso? Elas, olha, porque as mulheres hebreias, elas são muito mais fortes, muito mais vigorosas do que as mulheres do Egito. Quando a gente chegar lá, as crianças já nasceram. Aí elas escondem as crianças, somem com as crianças, gente, não tem como que eu vou fazer alguma coisa. Isso por quê? Isso porque elas temeram a Deus e Deus fez bem as parteiras, aumentando o povo, tornando o povo mais forte. E para as parteiras, como elas temeram a Deus, Deus lhes constituiu família, fez com que elas tivessem uma família, né? Deus abençoou a vida das parteiras porque elas temeram a Deus, né? Porque elas não mataram os meninos. Agora, gente, imagine que coisa horrível, né? A partir de hoje, todo filho de crente que nascer piá vai ter que ser morto. Já imaginou uma coisa dessa? Pois eu arrumava minha malinha e vazava. Ia morar em outro canto. Mas eu não ia ficar ali, não. Eu já tinha fugido. Mas, enfim, o povo continuou trabalhando, sendo escravo, com os filhos tudo morrendo, porque daí depois, o que o faraó disse? Já que não consegui fazer com que as parteiras matassem as crianças, então agora vou espalhar para o povo todo do Egito. Aí o faraó espalhou para todo o seu povo, todos os filhos que nascerem aos hebreus, lancem no rio Nilo, mas as meninas deixem viver.
Ele falou isso pro povo, né? Então, já imaginou você passeando na pracinha com o carrinho com a tua criança? Ah, tu é crente? Ah, eu sou crente, então deixa eu ver aí, é piau, é menina, é menino, vou tacar no rio. Você já imaginou passar por uma coisa dessa? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não se coloca no lugar da pessoa que está vivendo aquela história, né? Eu gosto de viajar na maionese desse jeito, assim, nessas viagens. Porque se fosse comigo, eu já tinha vazado. Mas não, o povo continuou lá, vendo os filhos tudo morrendo, um monte de meninos sendo jogados no rio. E aí, no meio dessa história toda, o que acontece? Uma mulher casou com um homem da casa de Levi, da tribo de Levi. Levi, filho do Jacó, vocês lembram? A partir de agora, todas as tribos eles são nomeados pela descendência dos filhos do Jacó. Por isso que era tão importante aqueles 12 desgraçados lá que fizeram mal com o José. Não são desgraçados, né, Nayara? Tem que mudar esse palavreado, né? É verdade, Espírito Santo, eu tenho que mudar meu palavreado, é verdade, né? Eles não são desgraçados, né? Eles abençoaram a terra toda de Israel, né? Me desculpa, me perdoei. Me perdoa. Tá. O filho lá um descendente do Levi casou com uma mulher e teve um filho homem. E era muito linda essa criança. E essa criança, você vai saber quem é amanhã. Amanhã contarei mais sobre esse descendente de Levi que irá mudar a história do povo de Israel. A mãe dessa criança ficou com muita pena, muita dó, é lógico, né? Como qualquer mãe, ficou com muito medo, que escondeu o menino até os 3 meses, mas depois ela não conseguiu mais esconder que ele era um menino. E com muito medo dele ser jogado no rio, ela pegou e fez um barquinho, né? Ela pegou, aqui, ó, a Bíblia fala que ela fez um cesto de junco, passou piche e betume e colocou o menino dentro desse cesto e colocou no rio Nilo. Querendo ou não, né? Ela botou no rio Nilo, né? Porque o faraó tinha falado que era pra botar no rio, ela botou no rio. Então ela não fez nada errado, né? A criança estava no rio, né? Então ela fez o que o faraó tinha pedido, ela botou ele no rio. E aí, nisso que o cestinho foi indo, a irmã dele foi acompanhando na margem do rio para ver onde é que o cesto ia, para onde que o bebê ia, se algum jacaré ia comer ele, um crocodilo, qualquer coisa desse jeito, né? Se o cesto ia virar, se a criança ia morrer afogada, sei lá. A menina ficou acompanhando, né? E nisso, o cesto parou perto da onde a filha do faraó estava, porque a filha do faraó foi tomar um banho lá no rio Nilo. Ela viu o cesto vindo e disse pra criada dela, vai lá, pega aquele cesto lá, vamos ver o que tem ali dentro. Abriram, era um menino, o piá tava chorando. E ela disse, esse daqui é um dos meninos dos hebreus. Aí, nisso, a menina, a irmã dele, né, que era a Miriam é o nome dela. A Miriam viu que ela encontrou o cesto, foi lá e falou assim, olha, se a senhora quiser, eu arrumo uma mulher aí pra dar de mamar pra ele, né? Pra ser uma ama que cria essa criança, que deleite. Ela, então vai. E aí ela foi lá correndo e chamou a mãe dela, né? E a filha do faraó ofereceu um salário para a mãe do menino. Aqui ainda não falo o nome dele, então por isso vou deixar no mistério, tá? Ela pegou e disse assim, ó, leva o menino, cria e eu vou te pagar um salário para que você crie ele, né? Mas mal sabia que era a própria mãe do menino. Então, glória a Deus, aí Deus já estava intervindo para que a própria mãe criasse o filho e ainda recebesse para isso do faraó. Quando o menino cresceu, né? Ele já era grande, já tinha deixado de mamar. Ela foi lá e entregou o menino para a filha do faraó. E a filha do faraó deu um nome pro menino. Ela disse assim, olha, eu vou te chamar de Moisés, porque das águas eu o tirei. Então, essa é a história do Moisés no rio, lá no rio Nilo. Eu acho interessante, eu falei que eu ia gravar um capítulo por dia, mas não dá. Vou deixar só esse para domingo. E só essa história, né, do riozinho. E depois eu conto as outras histórias na segunda, amanhã. Por quê? Porque nesse capítulo, como eu disse, tem 33 histórias. Vai contar a história de várias coisas que são importantes para o futuro do Moisés, beleza? Então, amanhã eu conto o resto detalhadamente, para que você entenda e grave no seu coraçãozinho, beleza? Beijos, bom domingo, aproveite sua família!